muito boa noite. Estamos ao vivo pela Rede Vida de Televisão, nessa noite em que chegamos a 94% do território nacional com a cobertura da Rede Vida. No programa de hoje, nós vamos falar de literatura. Por que no Brasil se lê tão pouco? O livro digital, será que vai ser mesmo o caminho do futuro? Existe uma forma de incentivarmos os jovens a ler mais? No Tribuna Independente de hoje, a gente recebe o presidente da Academia Paulista de Letras, Antônio Penteado Mendonça. E na bancada, o jornalista Bob Floriano. Mas antes, eu converso com a fonoaudióloga Fernanda de Moraes. Afinal, quem escreve bem, fala bem? Será que esse processo é automático? Tudo isso no Tribuna Independente dessa noite. Eu convido você a participar, estamos ao vivo, tribuna@redevida.com.br. Nessa noite eu entrevisto Fernanda de Moraes, que é fonoaudióloga e nossa comentarista. Fernanda, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Espero tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores. É incrível, quando você vem eu já começo a fazer exercícios para que a voz seja projetada do jeito certo, não é isso? Sim. A gente aprende também a lidar com o tempo melhor com a própria voz. Claro. Ao mesmo tempo, o tema dessa noite, que a gente vai conversar no segundo e no terceiro blocos, a gente vai falar sobre literatura. E a pergunta que a gente começa fazendo é: quem escreve bem tem mais facilidade para também falar bem? Tem uma ligação direta, será? Não tão direta quanto se imagina, porque tem muitas pessoas que têm facilidade em transpor as ideias que têm, as boas ideias, claro, para o papel, para o e-mail, para o relatório, para o projeto, para o livro, mas tem muita dificuldade em expressá-las, em comunicá-las. A gente pode até imaginar, por que será que tem pessoas que têm ótimas ideias e na hora que diz essas ideias, as pessoas que ouvem pensam assim: ah, interessante o que ele disse, mas nada demais. E outras pessoas que nem têm ideias tão extraordinárias e quando falam, uau, todo mundo aplaude, chora, vibra. Qual será que é a diferença? A grande diferença é a forma como essas ideias são comunicadas, como elas são expressadas. E essa forma vem muito do jeito de falar, da dicção, das ênfases, da organização das ideias, do meu objetivo ao falar, da expressão corporal. Tem uma pesquisa norte-americana que estudou exatamente isso, para ver o que é mais importante na comunicação. Quais são os recursos que eu uso para garantir a atenção do público na minha fala. Certo. E a pesquisa chegou à conclusão que 55% referem-se ao corpo, a postura ao falar, a expressão no olhar, a movimentação, para quem fala para grandes plateias, o andar, os olhos, e 38% a voz, a entonação, as ênfases, as pausas, a velocidade de fala, o ritmo, e 7% o conteúdo. Aí me pergunto, Fernanda, mas 7% conteúdo? Então eu posso falar qualquer besteira, mas usar uma boa voz como a do Bob, que vem daqui a pouco, e mesmo assim, eu prendo a atenção das pessoas. Sim. Você até consegue prender por um tempo, mas muito curto. Não é suficiente. Se a gente pensar no conteúdo, já é o fundamento, é a base. Ninguém nos chama para falar a respeito de um assunto que a gente desconhece. Certo. E ninguém chama também só por causa da voz. Claro, sim, é um conjunto. Eu preciso saber o meu assunto para falar com propriedade e usar muito bem a voz e o corpo para que sejam de uma forma condizente. Fernanda, a questão de credibilidade. Às vezes eu fico assim, olhando alguém falando em público, sim, eu digo assim, opa, estou acreditando no que ele está falando. Outras pessoas me parecem, não sei se por uma certa timidez, o jeito de falar, parece que não passa tanta segurança assim. Sim. Credibilidade, segurança, isso tem um jeito da gente se preparar para isso, ou você tem ou não tem? Claro, a comunicação é uma habilidade que é desenvolvida ao longo da vida. Afinal, as crianças já não são oradores prontos. Isso é desenvolvido. É claro que alguns têm mais facilidade, outros menos facilidade. E quando a gente treina, eu consigo ter uma melhor habilidade. Assim como um jogador de futebol, que treina para jogar bem, para fazer gols, a mesma coisa um comunicador. E não necessariamente um palestrante ou alguém que fala para grandes plateias,
ideias, um vendedor, para a gente se comunicar no nosso dia a dia, nossa vida social, eu posso treinar a minha comunicação, a forma como eu organizo as minhas ideias e principalmente como eu expresso essas ideias. E aí, quando a gente olha, quando eu falo com você, Dalcides, é importante usar um gesto. Se eu não olhar para você e falar assim, olha, Dalcides, eu acho que... e usar essas pausas preenchidas, por exemplo, eu não vou transmitir credibilidade, eu não vou transmitir segurança, confiança ao falar. Para quem está em casa, por exemplo, essas pausas preenchidas é o... Sabe o filho da... sei. Aquele que... Nossa, isso torna assim, a conversa... horrível. Cansativa. Sim, monótona. E uma palestra, então, insuportável. Péssimo, com certeza. E compromete diretamente a credibilidade e a segurança. Sempre que a gente fala, a gente não tem certeza exata do que vai dizer na sequência. Às vezes tem algum branco, mesmo que a gente se prepare. Só que eu não preciso denunciar isso para as pessoas e ficar olhando para o chão, para cima, para o lado. Eu faço pausas silenciosas. Essa é a principal estratégia. As pessoas recebem melhor o meu silêncio do que eu tentar preencher todos esses espaços. Ou até um outro recurso, que é a paráfrase. Eu dizer o que eu acabei de dizer, só que com outras palavras. E quando eu repito isso, eu consigo usar melhor o tempo. É claro que em situações pontuais, específicas. Porque se eu fico colocando características, repetindo a mesma coisa várias vezes, eu me torno prolixa. E quem é prolixo fala coisas que são desnecessárias, que vão pro lixo. Bom demais, prolixo pro lixo. Algumas pessoas dizem assim, eu gosto de ouvir fulano de tal falar, parece que fala com o coração. Sim. Coloca a alma naquilo que está dizendo. Isso existe mesmo? Sim, existe. O fator emocional, ele é assim forte? Exatamente. Quando a gente diz as nossas verdades, principalmente um assunto em que a gente é apaixonado, não tem como a gente falar de um jeito monótono, sem olhar, com aquela voz linear, repetitiva. A gente coloca a vida naturalmente. Já vi gente, por exemplo, que até em questões técnicas. Está falando, sei lá, de sustentabilidade e os novos projetos de energia, não sei do que. E fala com um entusiasmo que eu digo assim, nossa, isso aí parece que faz parte da vida dele. Sim, né? Contagia o público. A gente gosta de ouvir isso. E principalmente quando a pessoa conta uma história. Todo mundo gosta de ouvir boas histórias. Afinal, as biografias são super bem vendidas. A gente gosta de histórias de sucesso que tragam alguma lição pra gente. E quando a gente conta essas histórias, eu consigo prender mais ainda a atenção das pessoas. Eu mostro o meu entusiasmo e a minha emoção. Só que alguém me falou certa vez que as histórias não podem ser muito longas. Com certeza, é isso? Sim. Pensando numa palestra técnica, como você disse, sobre a sustentabilidade, eu não posso ficar 80% do meu tempo falando sobre a minha história. Ela aparece em algumas situações para ilustrar, para mostrar a importância, e aí eu consigo prender a atenção das pessoas e garantir essa atenção. Eu acho que histórias longas, elas não agradam nem mesmo no contato eu e tu, né? Assim, aquele contato mais pessoal. E principalmente, Dalcides, quando a gente já sabe qual é o final da história. A pessoa começa a contar, a gente já percebe qual vai ser o final. Então por que eu vou prestar atenção? Vou ficar pensando em outras coisas que eu tenho para resolver, o telefonema que eu não fiz. Não dá vontade de prestar atenção. A gente tem que criar expectativa, suspense e sempre aproveitando muito bem o tempo. Quer ver uma coisa que me deixa constrangido, assim? Quando alguém está dando uma palestra e quer ser engraçado. Eu acho que o ser engraçado deve ser um negócio natural. Claro. Ou a pessoa é ou a pessoa não é. Sim. E nem todo mundo precisa fazer um stand-up, não é isso? Cada um tem o seu perfil, o seu estilo. Tem pessoas que são mais tímidas, mais reservadas, mais técnicas, que podem usar algumas estratégias, mas não de forma exagerada, porque perde a naturalidade, a espontaneidade. É igual a pessoa que nunca usou o smoking, e aí na festa vai ser o primeiro smoke, vai ficar todo duro lá, e vai querer parecer que usa smoke todas as vezes. Não consegue, porque não está habituado. Tem que fazer parte do nosso dia a dia. Tudo que é forçado... não vai bem, né? Não, sou artificial, a gente percebe falsidade na fala, na comunicação. Sim. A gente que lida, por exemplo, com televisão e sempre a gente fica atento, né, assim, àquilo que a gente vê na televisão. Às vezes também eu olho isso em político. A gente olha assim, eu não sei se o jeito ou o discurso, e a gente diz, não passa a credibilidade. E volta no ponto da credibilidade. Sim. Em outros momentos a gente diz, está dizendo uma coisa, mas parece que não está tão convicto. Exatamente. Esse é um outro aspecto. Quando a gente diz alguma coisa, me parece que a gente não está tão convicto. Quer dizer, dificilmente a gente vai convencer alguém, se a gente não se convenceu. E muitos usam script, texto.
e o texto decorado. E muitas vezes não é o que eu acredito que eu estou dizendo. A principal ferramenta, a principal estratégia de persuasão é a gente acreditar no produto que a gente vende, no serviço, na ideia. Se eu não acredito, como que eu vou vender para você? Impossível. Gente que fala alto demais. Às vezes eu vou em restaurante e eu fico ali tentando conversar com alguém, ou então somos 2 ou 3 pessoas, mas tem alguém atrás contando a história da própria vida, ou então falando de uma forma muito alta. Por que as pessoas falam tão alto? Tem pessoas que têm uma dificuldade no feedback, nessa sensibilidade, na percepção do som, ou até pela própria personalidade. São vários fatores que interferem no perfil da pessoa, o perfil social que ela tem para se comportar diante das pessoas. Pessoas mais extrovertidas tendem a falar mais alto, mais rápido, abrindo mais a boca, com mais gestos, e até o fator cultural. Por exemplo, pessoas de família italiana, descendentes de italianos, exageram mais nos gestos, na amplitude. Pessoas orientais tendem a falar um pouco mais baixo, com a dicção mais fechada, menos gestos. São várias interferências e o principal é ter a sensibilidade, o bom senso de não incomodar o próximo. Quando a gente colocou nas redes sociais que você viria, e ali apareceram algumas perguntas, e o Paulo aqui ao meu lado, Paulo, muito boa noite, e o Paulo já está preparado com algumas dessas perguntas, uma ao menos, vamos lá. Temos sim, Alcides. Temos aqui a pergunta do Henrique Batalha, de Limeira, aqui no interior de São Paulo, que está perguntando o seguinte: e quem não tem uma voz tão poderosa, uma voz não tão marcante assim, consegue se impor de forma oral? De que maneira? Claro, é possível sim. Primeiro, pela propriedade ao falar, o conhecimento do assunto. E a voz é possível modificar sim. Pessoas que têm vozes mais agudas, por exemplo, dá pra gente baixar o tom, alguns semitons por meio de exercícios. E aí é importante procurar um fonoaudiólogo que seja especialista em voz, ou o contrário, para quem fala grosso demais e quer ter mais variação melódica, é possível trabalhar isso sim. Então, primeiro, o conhecimento, a estrutura, a organização, algumas estratégias para chamar a atenção das pessoas e também o trabalhar a voz, o corpo, todos esses recursos que a gente usa para se comunicar. A pergunta que eu faço é nessa linha, trabalhar em sintonia com o corpo. A questão de postura. Sim. A postura da gente influencia no jeito de falar isso? Sim, completamente. Tem algumas pessoas que falam para dentro, né? Sim, o ombro arqueado e fica olhando para baixo, a voz é mais baixa, aí não dá para transmitir credibilidade de um assunto com ênfase. E às vezes tá falando... eu fico com essa postura, ou, eu sou tão meiga que eu sempre falo com a cabeça para o lado, também difícil transmitir confiança, segurança, principalmente se o assunto é sério. Imagina um cartão falo de cartão de crédito, de contas de pessoas de alta renda, e fala com essa voz bem fininha. Sim. Provavelmente vai ter um grande problema para impor aí a credibilidade. Falando em impor a credibilidade, mas agora, nas mais diversas partes desse nosso identificando com aquilo que a Fernanda está falando, eu realmente preciso crescer nisso, eu preciso começar a fazer algum exercício em casa, eu preciso tomar consciência de que forma a pessoa vai poder se conhecer, como é a comunicação dela. Ela pergunta para os amigos, ela vai procurar um fonoaudiólogo, ela olhar no espelho, o que ela faz? Sim, um bom treino que nem gasta muito é fazer uma filmagem. Você fala em frente ao espelho, a maioria dos celulares, de áudio e até de vídeo, grava e observa se você acredita no que você disse. Perfeito. Se realmente tiver alguma coisa que pode ser melhorada e você não conseguir identificar, é importante procurar um fonoaudiólogo ou alguém que trabalhe com apresentações em público, fazer um curso ou uma consultoria individual. É bom falar com quem fala bem, né? Muito obrigada. Fernanda de Moraes, fonoaudióloga e nossa convidada aqui a ser comentarista. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Dalcides. Muito obrigada pelo